Maria Calmon, eu sou estudante de museologia, eu tô no 7º período. Eu não sou mais estagiária no Museu de Moda, mas eu estou participando de outros projetos nesse momento. Um projeto, inclusive, de montagem de exposições e participando, né, na grade obrigatória da minha faculdade, da montagem da exposição curricular obrigatória. E vai estrear minha exposição com a minha turma no dia 10 de junho, se vocês quiserem ver lá na Unirio. E vou aqui contar um pouquinho pra vocês sobre a montagem de exposições, que é algo que vocês estão sempre muito curiosos pra saberem. Então, vou comentar um pouco sobre o processo, como é montar, como é a grade e coisas assim do tipo. Bora lá! Tô tentando reativar o canal, não sou muito ativa no canal do YouTube, porque eu tenho vergonha ainda do canal do YouTube, mas eu tô sempre ativa lá nas minhas outras redes sociais, @juliachió, então segue lá pra você não perder nenhum conteúdo. Lá tem conteúdos mais rápidos, que eu gravo com telefone mesmo, então é menos, mais editado, tal. Aqui no YouTube é bem cru mesmo, pra ser um bate-papo. Então aproveita e me segue nas outras redes sociais. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui embaixo, manda lá também. E é isso. Então, acho que eu vou começar falando primeiro sobre a matéria, né, de exposição curricular obrigatória que a gente tem. O 7º período, pelo menos na grade da Unirio, eu sei que na UFOP é diferente, na UFABA é diferente, então vai variar para cada universidade que tem o curso de museologia, a grade e como a metodologia vai se espalhar por lá, né? Enfim, basicamente é isso. Fui dar uma olhadinha ali nos meus horários, mas a partir do 4º período que começa Museologia e Comunicação. E aí vai na 1, 2, 3, 4, e é a matéria de montagem de exposição obrigatória. E aí, na Unirio, né, como eu falei pra vocês, a gente começa de fato a pensar no projeto de exposição curricular, de montagem de exposição, como tema, como recortes, como, enfim, acervos a partir do semestre anterior. Então, se é no 7º a montagem, no 6º que a gente começa a ver tudo isso. O que eu tenho algumas críticas, mas, gente, é meio complicado, assim, porque eu acho que é um curto período de tempo. Gente, por que você tá falando isso? Eu já fui estagiária em outro museu, né? E no outro museu, eu, de fato, já trabalhei com montagem de exposições. Gente, numa instituição, né, no museu, centros culturais, etc., uma montagem de exposição demora muito tempo. São quase um ano aí se preparando para poder montar uma exposição, um ano para você pensar, para você entrar em contato, nananã. E na faculdade, pelo menos na Unirio, é um pouco mais rápido. Então, assim, a gente tem basicamente 6 meses para poder fazer tudo isso. Quase um ano, mas assim, no outro período, no 6º, né, a gente não consegue articular tanto quanto, né? Então chega no 7º, acaba sobrando tudo aquilo que a gente não fez no 6º pra fazer, fora a montagem da exposição, o processo, a mão de obra mesmo, que é bem complicada. E aí, seguinte, gente, o que falar sobre o processo de montagem de exposição com a minha turma? Depois eu falo sobre os processos de montagem de outros projetos, enfim, mas com a minha turma. É meio complicado, gente, porque vamos lá, são 30 pessoas. Num processo de montagem de exposição, em outro lugar, são muito menos pessoas. E é um processo muito cansativo, porque aí, de fato, vai variar de professor, de metodologia, de como o professor vai abordar a montagem de exposição com vocês. As minhas professoras são muito boas, então a gente tem dividindo em 3 professores. Um professor que ajuda com texto, outra professora que ajuda no geral, assim, da exposição, então cuida de Instagram, cuida de relações com os colaboradores da exposição, e outra professora que é mais a parte do design, da montagem, de fato, de como vai ficar expositivamente a exposição. Na Unirio nós temos a opção de fazer ou fora da faculdade ou dentro da universidade. A minha turma optou, né, por fazer dentro da universidade. O que pra mim foi uma tristeza, porque eu queria fazer fora, mas faz parte do processo. Então isso é uma coisa que a gente também tem que se acostumar. Lidar com outras pessoas, outras opiniões, outras votações, milhões de votações. Você não pode simplesmente chegar e falar assim, vamos fazer isso, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não. Você tem que perguntar para uma turma inteira se vai poder fazer desse jeito, se não vai poder fazer desse jeito, o que eles acham. Então isso é uma coisa que é bom, por um lado, porque, gente, museologia precisa de um coletivo, não é só uma única pessoa, mas é muito desafiador, porque não são 10 pessoas, são 30 pessoas. E aí isso vai variar de semestre também, tá? Tem semestre que vai ter mais gente, tem semestre que vai ter menos gente, então
É isso, basicamente. Agora, falando um pouco mais das minhas experiências com montagem de exposições, eu estou num projeto de montagem de exposições, onde de fato eu sou sozinha montando, e é muito legal. Porque, assim, gente, o processo de montagem de exposição, e agora falando mais sobre o processo mesmo, primeiro você tem que definir o tema, né? Eu acho que é o básico. Principalmente sendo museóloga, geralmente o tema vem até nós, né? A gente não escolhe muitos temas. Os temas vêm, né, de cima pra gente e a gente adapta com o que a gente tem. Porque a gente tem que lembrar que também, né, orçamento é uma coisa meio limitada para nós, né? Então, infelizmente, temos que lidar também com essa realidade que sofreremos adaptações e a gente adapta com o que a gente tem e com o que a gente consegue fazer. Numa exposição tem muitas fases, né? Se a gente pensar numa big exposição, que é o que a gente tenta fazer isso na universidade, né? Nessa montagem de exposição obrigatória, a gente monta a maquete. Então, no meu Instagram, eu tô mostrando diversas fases da gente montando a maquete. Então, é uma parte muito legal que eu adoro. A gente tem que montar uma maquete, a gente tem que fazer um plano 3D. Então, assim, vai variar. Tem instituições que, gente, de fato, você não tem como você ficar perdendo tempo fazendo uma planta virtual, um 3D. Sabe? Mas que numa exposição, como eu fui para Ouro Preto montar uma exposição, a gente já tinha toda a exposição montada virtualmente, com as coordenadas certinhas, onde cada quadro ia ficar, onde cada coisa ia ser pendurada, e a gente já chegava lá, media na parede e colocava. E isso torna o trabalho da gente, museólogo, muito mais fácil, tá? Porque assim, se a gente vai pra montagem de uma exposição e a gente não tem a mínima ideia como a gente vai fazer, a gente tem que ficar vendo, ornando na hora, vai demorar muito mais. Se você já faz essa montagem, né, já deixa pronto, você já tem metade do seu trabalho feito, é só chegar lá e montar. Mas, também, né, como qualquer outro lugar, sempre haverão imprevistos. Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo, tá? Para tudo, porque, gente, a vida é assim. Mas acho que agora eu me perdi do que eu tava falando. Mas, então, assim, nesse processo de montagem, a gente também aprende muito sobre isso, né? A gente aprende vários mecanismos que a gente tem que fazer, porque a gente, sim, a gente só pensa numa exposição tipo, ah, legal, você vai no mar. Vou dar o exemplo do mar, né? Aqui no Rio de Janeiro. Você vai no mar, você fala, que exposição boa! E tem que pensar o por trás, gente, porque desde os textos, a seleção das imagens, direitos de imagem dos autores, dos fotógrafos, desde recursos visuais, recursos de acessibilidade, recursos de. Gente, é muito recurso, é muita coisinha que a gente não pensa e que depois que a gente vê, caraca, que coisa necessária. E principalmente quando a gente está lidando com o acervo, né, gente? Temos que pensar na documentação, na catalogação, no acondicionamento dessas peças, pra gente também não. É o nosso trabalho cuidar daquilo, né, gente? Então, assim. E fora isso também, né, que eu acho que é imprescindível na museologia, é pensar numa exposição o que nós queremos passar, para que público, de que forma aquilo ali vai impactar. Você quer que impacte, você quer que não impacte. Então, assim, são muitas coisinhas que, tipo, você, antes, quando você vai numa exposição, assim, eu antes de entrar pra museologia, eu ia no museu, eu achava lindo, eu achava interessante, eu achava legal. Mas eu não parava pra pensar tudo isso. E agora, quando eu vou num museu ou numa exposição, eu fico pensando em tudo, eu fico construindo a história daquela exposição na minha cabeça. O que que é essa exposição? O que que você quer levar com essa exposição? E principalmente quando você também é autônomo, né? Assim, você leva a ideia da exposição para alguma instituição, você tem que pensar o que você quer levar com essa exposição, sabe? Então, assim, é muito legal. E de fato, eu tenho me reconhecido muito nessa parte de expografia, sabe? Essa parte de montagem de exposição, essa parte de pensar no que a gente vai expor, essa parte de como dispor os acervos, né? Como fazer acessível, como. Assim, gente, no Brasil, né? Vamos lembrar, nós não temos muita acessibilidade. Isso, inclusive, foi uma das coisas que a gente está tentando trabalhar na minha exposição curricular obrigatória, a acessibilidade. E a gente percebe o quanto não é acessível. Assim, um dos poucos museus que eu considero extremamente acessível, não, né? Bem acessível, que realmente foi pensado essa parte de acessibilidade, foi o Museu do Ipiranga, que foi um museu que eu conheci em São Paulo. E assim, é outro mundo, sabe? É você ter réplica de todos os acervos ali, e as pessoas podem passar a mão e etc. Então, assim, isso também é um trabalho do museólogo e acaba sendo uma ramificação da profissão também, né? Porque essa parte da acessibilidade acaba caindo muito pro educador museal, né? Então, assim,
é algo que, às vezes, eu sinto que falta no curso, porque, gente, educação museal é muito, muito importante. E na Unirio, pelo menos, é uma matéria opcional. É uma matéria opcional. É uma matéria que, numa exposição, é extremamente necessária ter um educador museal para poder te conduzir, sabe? E também batendo papo, né, com a minha professora de educação museal, é isso. Tem alguns setores também, na hora de montar a exposição e etc., porque a gente acaba dividindo isso, principalmente em museus de arte, a gente acaba dividindo isso com outros profissionais, com artistas, com designers, né? E a gente acaba até perdendo uma boa parte, assim, do nosso olhar de museologia, sabe? Porque as pessoas pensam muito no estético. Aí quando você pensa, de fato, em museologia, em como dispor aqueles acervos, em cuidado com o acervo, cuidado para não deteriorizar, cuidado para aquilo ali não sair, né, errado, ou aquilo ali também, assim, gente, um museólogo, ele pensa na hora de uma exposição se aquela altura daquele quadro, daquele texto, tá bom para você, porque você não pode colocar o texto lá em cima, porque, sabe, não faz sentido, entende? Então, assim, são os pequenos detalhes que, quando você tem um profissional de museologia que é formado, né, que sabe disso, que pesquisa sobre isso, faz completamente a diferença, sabe? Eu, de fato, tenho me encontrado muito nessa parte de exposição, né, essa parte expográfica, né, e tenho muito pensado também em como me especializar, em como ir um pouco para essa área, e tá sendo bem legal, assim, na montagem de exposição. Eu tenho ficado doida da cabeça? Eu tenho ficado doida da cabeça. Eu tô há séculos pra gravar esse vídeo. Mas é porque, gente, não tem tempo. Quando você tá em montagem de exposição, principalmente com a turma, que são só os alunos, gente, não tem tempo. Tá, confia em mim, não tem tempo. Não sei quando o próximo vídeo do canal vai sair, mas assim, vamos ter cuidado, né, com a sua amiga museóloga aqui, futura museóloga, graças a Deus. No segundo semestre eu pretendo trazer mais vídeos, mais coisas. Eu pretendo também começar a estagiar no segundo semestre, então contar um pouco sobre o meu próximo estágio, que eu ainda não sei também qual vai ser, mas tô nesse processo aí. E aí tá assim. Mas, gente, a parte de tipografia, de exposição, de montagem de exposição é muito legal. Eu tô de fato encantada com esse mundo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu já falei bastante, eu acho, assim, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, qualquer ideia de vídeo também que vocês quiserem trazer pra mim, tragam, que eu vou querer responder todas as perguntas de vocês. Eu adoro ajudar vocês. E é isso. Beijo! Se inscreve no canal, tá? Dá like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E é isso, tá bom? Beijo.